Abra sua Bíblia em João. Abriram, acharam o Evangelho de João? Então fecha seus olhos. Quem achou, fecha seus olhos um pouquinho. O Senhor já fez tantas coisas aqui, não é mesmo? O Senhor habita no meio dos louvores, Ele nos visitou durante os louvores, Ele já trouxe uma palavra de cura, Ele já falou conosco. Mas quem quer mais? Levanta a mão. Eu creio que o Senhor tem mais. Primeiro, porque Ele é o pastor dessa igreja. Segundo, que a presença do Espírito Santo, ela é palpável no nosso meio. Amém? Depois de um fim de semana de quebrantamento, de Yom Kippur, de oração, de maratonas de oração, eu creio que o Senhor tem uma palavra rica para o meu coração, para o seu coração. E isso só pode vir do Espírito Santo. Amém? Fecha seus olhos. O que você precisa hoje? Pensa. Por que você está aqui na casa do Senhor? Além de querer cultuar o Senhor. Além de ter vindo aqui, porque às vezes é um compromisso. Por que você está aqui? Coloca diante do Senhor. Você tem uma petição, você tem uma oração, você tem um desejo, existe uma pendência. Por que você está aqui? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos a bênção do Senhor. Espírito Santo, Tu és o pastor. Tu és aquele que pode curar, que pode libertar, que pode consertar. Então, Senhor, se a Sua palavra, se essa palavra for aberta sem o Senhor, nada vai produzir. Mas se o Senhor abrir a Tua palavra para nós, muita coisa pode acontecer nessa noite. E a nossa oração é essa. Senhor, faz o que está no Teu coração. Não se limite a homens, mas nos visita. Que o rio do Senhor seja abundante dentro dessa casa. Em nome de Jesus, marca a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu vinha buscando o Senhor, qual palavra ministrar. Tem muitos dias, muitos meses que eu não trago uma palavra para a igreja de Belo Horizonte. Acho que a última vez foi no comecinho do ano, talvez janeiro, fevereiro. Mas já tem um tempo que eu medito a respeito do grande eu sou. Quem já ouviu falar nisso? Eu sou. Você vai ouvir falar mais nisso hoje, amém? E que uma revelação que venha do Senhor entre na sua vida. E eu estava meditando e Deus me deu algumas confirmações que era essa palavra mesmo. Deixa sua Bíblia aberta no Evangelho de João, mas antes eu quero ler um texto de Êxodo 3,14. Se você quiser abrir, pode abrir. Mas se quiser só ouvir, abra seu coração, abra seus ouvidos para você captar. Êxodo 3,14 fala assim: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Essa história, na verdade, quantos conhecem essa história? 40% parece que conhece. Ok, quem não levantou a mão, para mim já não conhece. Mas só para refrescar a sua memória, Deus estava então chamando a Moisés. E Moisés estava fugindo do chamado, ele não queria ser chamado. Ele estava traumatizado pelo que aconteceu com ele ali no Egito. E quando Deus então o atrai por aquela sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia, Moisés fala, Senhor, eu não vou. E o Senhor fala, não, querido, você vai sim. Vou não, manda outro, você vai. E então, Moisés falou, então e se eu for? Isso aqui é na versão do pastor, tá, gente? Esse o ai, o que sair aqui é a versão atualizada mineira, ok? Então o Senhor falou, você vai. Ele falou, não vou. Vai sim, vou não. Tá bom, e se eu for, o que eu falo? Quem eu falo que me enviou? Qual que é o seu nome? Pegou Deus desprevenido. Quem acha que pegou Deus desprevenido? Ninguém, é claro. Porque Deus sempre está um passo à nossa frente ou alguns milhares de anos à nossa frente. Não é mesmo? Uma eternidade tá bom. Mas Deus então falou que pergunta interessante, né? Fala o seguinte, que eu sou é que te enviou. Eu sou o que sou. Fala que o eu sou é que está te enviando. A tradução do português ela é muito pobre. Ela não retrata o que de fato a língua hebraica quer dizer. Na verdade, o que a língua hebraica quer dizer nesse texto
é que Deus falou com Moisés: Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Vamos falar isso junto, porque isso é muito importante. Eu sou o que você precisar que eu seja. E eu quero falar isso para você hoje. O que você precisa na sua vida? O que está pegando? O que está agarrando na sua caminhada com Jesus? Ou se você nem começou uma caminhada com Ele, o que te falta? O que tem faltado na sua vida cristã que Deus não é eu sou para você? Porque se Ele falou com Moisés, diante de tantas lutas, diante de tantas interrogações, Deus falar o que falou: olha, eu sou o que você precisar, Moisés. Você vai comigo, não é com qualquer um. Então nós precisamos parar e meditar nisso, no eu sou. Para mim fazer uma introdução melhor aqui ao que eu vou falar, eu quero falar um pouquinho dos nomes de Deus. Porque o eu sou é um nome impronunciável, tá? Essa palavra no original é um tetagrama que não se consegue pronunciar essa palavra, se perdeu. Aqueles que souberam, porque Moisés passou a pronúncia para eles, eles morreram. Quando Jerusalém caiu no ano 70 e depois no ano 135, já da nossa era, aquele sumo sacerdote, aquelas pessoas principais que sabiam falar essa expressão do eu sou, eles morreram. E o hebraico novo, eles não conseguem retratar isso mais. Ficou uma palavra sem pronúncia, ok? Mas dessa palavra se originou várias que nós conhecemos. Quem já ouviu falar em Jeová? Você já ouviu falar em Jeová? Em Javé, em Senhor, Adonai. Todas essas palavras derivaram da onde? Êxodo 3:14, o eu sou. Essas palavras são originárias dessa palavra eu sou. E a gente está acostumado, então, a falar várias vezes Javé, Yavé, ou Jeová, né? Mas a gente não sabe a origem. E a origem é essa que eu estou falando para você. Na verdade, Jeová, ou Yavé, é uma forma arcaica do verbo ser. Eu sou. Do verbo fazer. É uma forma arcaica desse verbo. Yavé, literalmente, significa aquele que existe absolutamente e que manifesta a sua existência e o seu caráter. Ok? Agora existem mais dois nomes que eu quero compartilhar aqui para você entender, para a gente entrar no que eu quero ministrar. O mais correto, então, quando a gente fala de um Deus criador que sustenta todas as coisas, o que governa o universo e o que fez aquele pacto com Abraão, Isaac e Jacó, nós estamos falando de Elohim. Elohim com H, ok? Quando nós falamos de Deus da sua fortaleza, Deus das suas esperanças futuras, da sua existência eterna, o Deus onipotente, nós falamos de El Shaddai. Quem já ouviu falar El Shaddai? Esse é o El Shaddai. Mas quando nós falamos do Deus da revelação e da graça, do Deus que habita com seu povo, que o guia e o defende contra os seus inimigos e que recebe a sua adoração, esse é Jeová, ou Adonai, ou Senhor, ou Eu Sou. Qualquer um desses nomes traz esse contexto, essa faceta do Senhor. Eu gosto de falar um pouquinho dos evangelhos também. Hoje Tadeu, ministrando louvor aqui, falou que são 4 evangelhos, não é mesmo? Por que 4 evangelhos? Quem já parou para pensar? Será que um evangelho não bastava? Por que tanto exagero, né? A Bíblia é exagerada, não é mesmo? 4 evangelhos, para quê? Quem não gosta de ler acha um absurdo, né? Fala, ai meu Deus do céu, eu vou ler só o menor, deixa eu ver aqui, acho que é Marcos, só tem poucos capítulos, vai ficar ele mesmo. Ah não, Lucas é grande demais, que cara que escrevia, misericórdia. Mas por que 4? Eu gosto muito de um livro que eu li, que a escritora fala o seguinte, que na Galeria de Londres, Galeria Nacional de Londres, há uma representação do rei Carlos I. E ali tem 3 quadros. Um quadro que mostra a face desse lado do rei, um quadro que mostra a frente, a face do rei à frente, e um outro quadro que mostra o outro lado. Quem pintou esses quadros foi um tal de Van Dyck. E ele passou esses quadros
para um escultor. Esse cara chamava Bernini. Ele nunca tinha visto Carlos I, mas através dos 3 quadros, ele pôde fazer exatamente o busto daquele rei, do Carlos I. Por quê? Porque ele viu 3 faces distintas, o que propiciou que ele fizesse claramente o busto daquele rei. Então nós podemos pegar esse exemplo para o Evangelho. Eu e você nunca vimos Jesus, mas Deus permitiu que várias pessoas o retratassem, deixasse um lado, uma face do seu caráter, do seu jeito, da sua expressão, para que mesmo que a gente nunca ouviu, a gente possa receber muito dele, ok? A gente tem a imagem exata do que é o nosso Deus. Mateus, então, escreve o evangelho dele, mostrando que Jesus era rei. Mateus escreveu o evangelho para os judeus. É muito importante para o judeu uma genealogia. E se você pegar o livro de Mateus, ele já começa falando em genealogia. Porque o judeu era ligado nisso. Ele sabia que o rei de Israel, o Messias, tinha que vir da linhagem de Davi. Por isso Mateus retrata, muitos textos de Mateus fala do filho de Davi. É exatamente em Mateus que mostra o rei, que mostra os princípios do reino. Se você pegar o Sermão da Montanha, você vai ver ali os princípios do reino de Deus. Está tudo em Mateus. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos escreveu o seu evangelho para os romanos. O romano não estava nem aí para a genealogia. O romano não queria saber nada disso. O romano queria ver serviço. Marcos, então, mostra o evangelho dele, Jesus, como um servo perfeito. Aquele que veio e fez todas as coisas com perfeição. Não existe nenhum outro evangelho com mais milagres e com mais ações do que o evangelho de Marcos. Quando você pega o evangelho de Lucas, você vai ver Lucas mostrando Jesus como filho do homem. Lucas era um médico. E ele escreveu o seu evangelho para os gregos. Só da gente pensar na palavra humanismo, esse conceito homem, a gente lembra dos gregos, dos pensadores, não é verdade? E se você olhar a genealogia de Lucas, você vai ver que ele leva até Adão, até o primeiro homem. Então, Lucas escreveu mostrando que Jesus era o filho do homem. No Evangelho de Lucas você vai ver várias vezes ele se retratando a Jesus dessa forma. Não como filho de Davi, mas como filho do homem. Esses 3 são os evangelhos sinóticos, ou as 3 faces do Senhor. Mas João, e é o que eu quero ministrar aqui, ele mostra um outro lado de Jesus que nenhum dos 3 mostrou. Claro que mostra com algumas pinceladas, mas João foi muito categórico. João pegou e destrinchou para nós. Para quem João escreveu, não foi o evangelho dele, não foi nem para os romanos, não foi para os gregos e nem para os judeus. João escreveu o evangelho dele para mim e para você. Ele escreveu o evangelho dele para todo aquele que crê. Ele escreveu, há um versículo aqui, não estou me lembrando aqui o versículo exato, mas ele fala: isso eu escrevo para que vocês tenhais vida, que vocês conheçam que Jesus é o Cristo e conhecendo vocês tenham vida nele. O objetivo de João era trazer o evangelho do Filho de Deus. Ele apresenta Jesus com toda propriedade que ele é o Filho de Deus. Como é que começa o evangelho de João? No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João vai trazer a revelação do eu sou. Nenhum outro evangelho traz essa revelação. E se você entender a revelação do eu sou hoje, em qualquer situação da sua vida, você vai clamar por esse nome. Amém? São 7 revelações progressivas do eu sou no evangelho de João. E é isso que nós queremos aqui passar hoje, discorrer hoje pela graça do Senhor. Amém? Então, 7 revelações do eu sou. Se você está com a Bíblia aberta em João, abra no capítulo 6, verso 48 e verso 51. João 6. Acharam? Primeiro aspecto, então, olha o que Jesus vai falar. Eu sou o pão da vida. E também, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Verso 51. Acharam? Amém? Primeiro aspecto para entrar no seu coração hoje. Jesus, ele é
alimento, ele é provisão. Quem aqui precisa de provisão? Mas levanta sua mão, você precisa de provisão? Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. E ele vai se comparar ao maná. O que era o maná? O maná é a provisão sobrenatural de Deus para quem não tem condições de ter provisão nenhuma. O maná aconteceu num período de deserto, onde por 40 anos aquele povo não tinha onde comer, não tinha onde comprar alimento, não tinha onde produzir alimento, porque no deserto não tem árvore, no deserto não tem frutas, no deserto não tem essas coisas. E o maná caiu sobrenaturalmente. Quantas vezes nós não precisamos de algo sobrenatural em termos de provisão? Você já chegou num momento em que era só você e Deus em termos de provisão? Você já chegou nisso? Queridos, Zezinha está fazendo quimioterapia. Na primeira sessão de quimioterapia, na hora que eu fui comprar os remédios de quimioterapia, falei, Jesus amado. E naquele dia, dentro da minha casa, o dinheiro chegou no criadinho da minha cama na hora que eu estava lendo a Bíblia. Deus, ele é provisão. Deus sabe exatamente o que eu preciso e o que você precisa. Jesus, ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí ele faz uma outra colocação, ele fala, olha, o maná é uma bênção, mas o maná, aqueles homens comeram e pereceram. Toda a provisão que eu e você precisamos, nós precisamos hoje, mas isso não é a prioridade na nossa vida. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer da minha carne, você não vai morrer. E é totalmente diferente esse tipo de provisão, porque agora nós estamos falando de uma provisão de alma, uma provisão espiritual. Algo que só Jesus pode preencher. Você pode ser uma pessoa totalmente próspera. Você pode ser uma pessoa que tem uma Ferrari, 2 Ferrari na garagem, como eu já conheci alguém aqui que tinha 2 Ferrari na garagem. Mas se tiver um buraco na sua alma, nenhuma Ferrari tampa. Nenhum carro maravilhoso tampa. Isso tudo perece, queridos. Isso tudo passa. Mas se tem um buraco na sua alma, Jesus é o tamanho exato para o seu coração e para a sua alma. Amém? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando você tiver algum tipo de crise, se você estiver passando por um problema, por uma necessidade, lembra do eu sou. Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Jesus então falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Primeiro item então, para entrar no seu espírito, o Senhor é alimento, o Senhor é provisão. Amém? Segundo item, João 8:12. Qual a segunda revelação que João nos traz? Que Jesus disse. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Amém? Acharam? João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem já ficou no escuro? Assim, estava no claro e de repente acabou a energia, você ficou no escuro. Sim ou não? Você já ficou nisso? Qual que é a sensação? Primeira coisa, de insegurança. Não é verdade? É terrível. Quem já tentou pegar uma camisa vermelha no guarda-roupa sem luz? Quem já tentou? Tem jeito? Não. Querido, nas trevas as coisas se complicam. No lugar que não tem luz, a gente não enxerga direito. Num lugar que você não consegue enxergar o caminho que você está andando, é perigoso você cair. E provavelmente você vai cair. Como que é fundamental uma lanterninha? Como que é importante uma velazinha, né? Não é aquela vela de você acender e fazer um pacto, não é isso não. Aquela velazinha para quebrar seu galho quando acaba a energia. Não é mesmo? Então, queridos, Jesus falou, eu sou, vamos falar o versículo todo, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o que Jesus está falando? Para você andar nesse caminho, você precisa da luz dele. E aí que está o problema, tem muita gente que entra no caminho, e mesmo que entrou no caminho, não toma posse da luz do Senhor, fica andando em trevas. Fica fazendo as obras meio que escondido. Né? Tem obras e obras, né?
Tem obras que são manifestas e outras que a gente quer esconder. Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos, né, tomemos posse dessa luz. Eu queria até estar ministrando algumas perguntas, eu esqueci da primeira. A primeira aqui, só da provisão, eu queria ministrar a seguinte pergunta para você. Qual é a sua fome hoje? Tá? Qual a sua fome hoje? Isso no contexto do primeiro ponto. Porque todos nós temos uma fome. Você quer saber qual que é a sua fome? Para e veja o tempo que você está gastando nas coisas. Se você estiver gastando muito tempo por conta de dinheiro, a sua fome é financeira. Se você estiver gastando muito tempo em prol de um relacionamento, talvez a sua maior fome, o que está mais pegando na sua alma, é aquele relacionamento, é aquela carência. Mas se você tiver fome de Deus, é um outro tipo de fome. E nesse segundo aspecto aqui, da luz, que o Senhor é a luz do mundo, eu quero colocar uma outra pergunta para você. Você tem andado na luz? Uma pergunta simples. Você tem andado na luz? Vou melhorar essa pergunta para você. Se todo o holofote do Senhor virasse para você e todo mundo visse as suas obras, como que seria isso? Vou melhorar ainda mais. Imagina que tem um telão aqui, como tem, e o Senhor resolve passar a última semana da sua vida. Todos os momentos que você esteve sozinho, para todo mundo ver, você tem andado na luz? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo te faz hoje. Porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Eu quero clarear o seu caminho. E isso só depende de mim e de você. É como se a gente tivesse uma lanterna na mão. Acende quem quer. Quem tem Jesus no coração? Você tem Jesus no coração? Você tem ciência de que você o aciona a hora que você quer? Não é verdade? Nós temos esse tipo de controle no sentido de estar com Ele ou não estar com Ele. E esse é o segundo aspecto aqui que eu te pergunto. Você tem andado na luz? Terceiro, eu sou, a revelação de Jesus Cristo como o Deus eterno, o eu sou. João 8:58. Olha o que fala em João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Que é isso, meu Deus do céu? Queridos, para nós fica meio complicado. Mas o judeu que estava lá perto, ele entendeu muito bem o recado do Senhor. Eles tanto entenderam o que Jesus estava falando, que eles pegaram pedra para atirar no Senhor. Quando ele falou antes que Abraão existisse, eu sou, esse verbo que ele usou, essa expressão que ele usou, eu sou, eles sabiam que ele estava falando exatamente isso. Antes que Abraão existisse, eu sou o eterno. Eu sou sem começo, eu sou onipresente. Jesus falou com todas as letras que ele é o eterno. E ali então eles endoidaram o cabeção, né? Pegaram pedra para jogar no Senhor. E o que isso tem a ver para mim e para você? Isso é a resposta para nós. Quem aqui não tem uma pergunta assim, da onde eu vim, para onde eu vou, e quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Todo ser humano tem uma dúvida. E o Senhor te diz hoje, antes que você nascesse, eu sou. E isso, queridos, é algo tremendo. Por quê? Porque fala de um controle total do Senhor sobre nós. Ele tem a nossa vida. No Salmo 139, o Senhor fala que Ele nos desenhou. Nós fomos feitos como o tricô dentro do ventre da nossa mãe. E o Senhor, Ele nos fez com tal cuidado, que Ele escreveu também todos os dias da nossa vida. Ele sabe de tudo a respeito de mim e de você. Ele sabe exatamente o que eu preciso e o que você precisa. Ele sabe de onde que você veio e Ele sabe para onde que você vai. Então, quando vier uma crise existencial, ou quando o diabo querer falar alguma coisa no seu ouvido, não aceite. Porque às vezes a gente olha para os nossos pais e fala assim, eu nem fui desejado. Meu pai e minha mãe se engraçaram lá um com o outro e eu nasci. Não foi assim. Ok? Deus usou de uma oportunidade para te trazer nessa terra, mas você é um plano dele. E existe algo perfeito para você que ninguém pode roubar. Existe um caminho para você que ninguém pode roubar. Não importa a sua idade. Jeremias lá novinho,
Ele chegou diante do Senhor e falou: Senhor, eu não tenho condição nenhuma. E o Senhor falou: não importa a sua idade, porque desde o ventre da sua mãe já te constituí profeta. Não importa se você está chegando à igreja hoje. Não importa a idade que você tem cronológica. Se você está com 15, 20, ou se você está com 80. Moisés começou o chamado com 80. Profetas começaram ali muito novos, né? Não importa. Mas o Senhor, Ele tem todas as coisas. E Ele tem resposta para mim e para você. E a pergunta que eu deixo para você: qual que é a sua dúvida hoje? Se você tem uma dúvida de chamado, se você tem uma dúvida ministerial, se você tem uma dúvida no seu ser, do que você está fazendo aqui? Por que é assim? Deus, por que meu filho morreu? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Às vezes, queridos, acontece alguma coisa na nossa vida e a gente quer chutar o balde. E eu digo para você: chuta o capeta, mas não chuta o balde não. Entendeu? Porque o diabo vai fazer de tudo para você chutar o balde da vida cristã. O diabo vai fazer de tudo para você desistir. O inimigo vai fazer de tudo para você romper com o seu chamado. E sabe o que ele vai falar com você? Deus não te ama. Até que Deus não tem o controle total assim não. Por que isso chegou até você? Quando eu penso nisso, por que o câncer chegou na vida da minha mulher? Por quê? Deus deixou de ser Deus? Claro que não. Deus sabe exatamente, queridos, como que nós vamos glorificá-lo nessa terra. Sabe exatamente. Eu falando disso, eu lembrei da minha conversão. Tinha uma mulher que tentou pregar para mim, mas eu fugia de tudo quanto é jeito dessa mulher. Só os antigos de Ágape conheceram a Fatinha. E a Fatinha morreu. O marido dela morreu de câncer. O marido dela endoidou. O marido dela chegava aí no cemitério e ficava orando por ressurreição, depois que ela já estava enterrada. Quando a gente olha para essas coisas, a gente fala: Deus, que coisa injusta. Meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Uma moça tão nova, uma vida toda pela frente. Aquela mulher, queridos, foi a semente na minha vida. Porque eu não estava nem aí para nada. No dia que eu vi que aquela mulher estava morta, me chamaram lá em casa. Eu já contei isso aqui para vocês, que é uma vergonha para mim. Mas é bom a gente entender de onde que a gente saiu. Estava passando a novela Vale Tudo. Eu era noveleiro de carteirinha. E falaram: ó, a Fatinha morreu. Eu falei: mas isso é hora de morrer? Vamos lá, né? Vamos perder o capítulo da novela. E eu fui lá. E quando eu olhei a Fatinha deitada, tinha muitos dias que eu não tinha visto ela. Ela tinha tido câncer, deu tumor no rosto, ela foi operada. Obviamente ela estava sem o cabelo, estava toda inchada, estava com as mãos necrosadas. Ela estava terrível. Literalmente, ela estava morta mesmo. E eu olhei, e o Espírito Santo, primeira vez que falou comigo, falou: ela está melhor do que você. E eu comecei a chorar, e eu não parava de chorar. E as pessoas falaram assim: como que ele gostava da Fatinha? Queridos, agora medita comigo. Eu nem sei se ela sabe, porque eu não sei direito como é que é o lado de lá. Mas ela foi a semente do grão de trigo que caiu na terra. Porque quando ela morreu, o Espírito Santo entrou na minha vida. E hoje eu sou um pastor e eu ganho almas para ele. E essas almas têm que ser atribuídas para a Fatinha. Porque orou por mim, porque pelejou por mim. Queridos, antes que Abraão existisse, o Senhor já existia. Antes que você nascesse, o Senhor já planejou a sua vida. Não permita o diabo falar com você que você é fruto do acaso ou de uma relação do seu pai com a sua mãe que não teve nada a ver. Para com isso. Isso é o que o diabo quer destruir você. Mas você é plano do coração de Deus. E você é um profeta para essa nação. Essa nação precisa de profeta. E o Senhor está chamando você. E a gente às vezes fica cansado por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de querer chutar o balde. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque as provas são exatamente para provar quem sou eu e quem você é. Amém? É exatamente na prova que nós mostramos quem nós somos. Eu tenho glorificado a Deus pela enfermidade da minha mulher. Como que eu tenho me conhecido?
como que ela tem se conhecido. Como que a gente viu que nós não somos nada. Nada de nada de nada. E como que nós temos visto a bondade dos irmãos. Quero aproveitar e agradecer a generosidade dessa igreja. Meu Deus, como que vocês têm me suprido. Pessoa que eu sei que está me ajudando e pessoa que eu nem sei. Mas o Senhor, Ele sabe e Ele vai te recompensar. Então, queridos, o Senhor, Ele é resposta. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o eterno. Eu sou onipresente. Amém? No dia que Natanael chegou para Jesus, ele tinha acabado de falar mal de Nazaré. Jesus falou assim, aí vem um verdadeiro israelita. Ele falou, como é que você pode falar de mim? Ele falou, porque eu já te vi debaixo da figueira. Natanael era um homem de oração, um homem dedicado. Mesmo que ele não entendesse, na verdade ele entendia demais. Porque ele falou, pode vir alguma coisa de boa de Nazaré. Não é porque ele detestava Nazaré, não. É porque ele sabia que tinha que vir de Belém. Ele conhecia a profecia. Falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A profecia fala que o Messias vem de Belém. Mas Jesus, queridos, ele é onipresente. Ele tinha visto Natanael. Ele conhecia já a vida de Natanael. Ele estava passando e viu um homem lá em cima da árvore, um baixinho. Falou assim, desce daí, Zaqueu. Chamou o cara pelo nome. Ele me conhece e ele te conhece. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a resposta para nós. Quarto ponto, João 10. Outra revelação do eu sou aqui. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. Isso aqui é tremendo, queridos. Por quê? Acho que uma vez eu falei com vocês aqui sobre a ovelha, né? Eu sou o bom pastor. O Senhor coloca a gente, todo mundo, a nível de ovelha. E às vezes a gente olha e fala assim, ai, Deus me chamou de ovelha, é tão bonitinho, né? É tão fofinho a ovelhinha. É por isso que Deus me chamou de ovelhinha, né? Mas eu quero te falar que a ovelhinha é um dos animais mais burros que tem. Mais estúpidos que pode existir é a tal da ovelha. Se não tiver pastor, se tiver um matinho com alguma coisa vermelhinha, que é veneno, ela é atraída por aquilo, vai lá e come o veneno. E nós somos assim, qualquer atração a gente vai lá e quer pegar. Ele é o bom pastor, para dar uma varada e falar, sai daí, né? A ovelha, se tiver mosquito atrapalhando ela na carinha dela, porque está sujo, alguma coisa assim, é um pequeno problema, mas ela não sabe lidar com os pequenos problemas. Sabe o que ela faz? Ela vai para uma árvore e começa a dar cabeçada. Até morrer. Enquanto o mosquito não sair, ela dá cabeçada. E às vezes a gente está com uns probleminhas, está com as coisinhas, a gente começa a dar cabeçada em todo mundo. A gente é incapaz de perceber o mosquitinho e tirar ele. A gente prefere dar cabeçada no outro. Então, queridos, ele falou, eu sou o bom pastor. E ele cita uma outra coisa nesse texto muito interessante. Ele fala do lobo. Porque a função do pastor é dar a vida pela ovelha. É de espantar os lobos. Meninas solteiras, levanta a mão. Se o pastor chegar para você e querer espantar o lobo da sua vida, fica tranquila. Porque vai chegar o dia que vai vir o varão de Deus para você. Às vezes o pastor quer espantar o lobo e a ovelha vai embora junto com o lobo. Entende? E às vezes a gente não capta essas coisas. Existe a pessoa certa para você. Então, queridos, ele é o bom pastor. O bom pastor sabe exatamente o que a ovelha está precisando. Quem já viu aquela foto, aquela imagem, né, aquela pintura, ou nas livrarias aí católicas ou evangélicas, de Jesus, bonito, barbudo, carregando uma ovelhinha assim na cacunda. Quem já viu isso? Né? O bom pastor. É lindo, né? Aquela ovelhinha é a ovelhinha que Jesus quebrou a perna dela. Vou explicar. Toda ovelha fujona, tá? O que o pastor faz? Ele quebra a perna dela. Por quê? Porque ele tem que carregá-la e ela costuma ficar mais perto do rebanho, mais perto do pastor, aprende a ouvir a voz do pastor e aí depois que ela é sarada ele pode soltá-la. Então às vezes a gente olha aquela ovelhinha e fala, eu queria ser essa ovelhinha.
cuidado. Amém? Se o pastor quebrar sua perna, isso é um ato de amor. Amém? Ele é o bom pastor. Ele sabe exatamente se tem que quebrar a nossa perna ou a nossa asa. Ovelha também tem asa, viu, gente? E às vezes o pastor dá uns tiros na nossa asa e a gente tem que ficar quieto e esperar o momento do Senhor. Mas fica a pergunta aqui. Você tem ouvido a voz do bom pastor? A voz do Senhor é inconfundível. A voz do Senhor, todas as vezes ela te traz paz, mas muitas vezes ela é desafiadora para nós, porque aponta o caminho mais difícil. Então, às vezes, Deus fala algumas coisas, né? Você está com R$100 no bolso, custou a ter. Aí Deus fala assim, oferta. E você, sai capiroto, sai diabo. Em nome de Jesus. E às vezes está aquela voz suave, oferta. Oferta ela. Traz aqui em tabernáculos. Então, queridos, a voz do Senhor, ela é inconfundível. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Amém? Então, o Senhor é o bom pastor. Isso quer dizer proteção e cuidado. Tá? Essa é uma outra faceta do eu sou. Ele é proteção e é cuidado para nós. Quinto ponto, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui entra um desafio de fé. O que na sua vida que está morto? Porque às vezes a gente lê isso aqui e acha que só vale para o Lázaro lá que estava duro. Não. Tem muitas coisas na nossa vida que morreu. E que às vezes a gente quer que aconteça um milagre, mas a gente fala que crê, mas não crê de fato. Deus quer ressuscitar algo para nós, mas a gente não crê. E ele então chegou naquela situação ali diante de Marta e ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, você crê nisso? E a Marta falou, não, Senhor, eu creio. E Jesus então falou com ela, então, pode tirar a pedra. E na mesma hora ela falou assim, não tira não, porque ele já está cheirando mal. E às vezes, queridos, nós somos exatamente o retrato da Marta. O Senhor fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. E eu vou curar isso na sua vida. Você crê? Não, Jesus, eu creio. Então tá, então tira a pedra. Isso é, expõe. Mostra. Ou, deixa eu ir lá no seu passado e tocar naquilo. E a primeira coisa que você fala, sabe o que é? Ih, vai feder. Vai cheirar mal. Não vale a pena desenterrar isso não. Mas o Senhor, Ele é poderoso para ressuscitar aquilo que está morto. E aqui fica a pergunta, você crê nisso? Verso 26. A pergunta que Jesus lançou para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Mas você crê nisso, Marta? O que morreu na sua vida? O que morreu na sua vida? Às vezes você está com um negócio falido. Às vezes o seu casamento está mais para lá do que para cá. Às vezes os seus relacionamentos, relacionamento com seu filho, está destruído. Você acha que você já perdeu ele para as drogas. O que morreu na sua vida? O que está em caminhos de morte na sua vida? O eu sou, ele é ressurreição e vida. Se você crê nisso, ao comando dele, vai ressuscitar. Amém? Você crê nisso? Então, eu sou a ressurreição e a vida. Isso nos diz sobre esperança. O eu sou, ele é esperança. Sexto ponto. Esse eu sou aqui é triplo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus usa um triplo eu sou aqui agora. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ele é a verdade sobre Deus. E ele é a verdade, ele é a verdadeira vida de Deus. O que isso tem para nós? Direção e capacitação. Ele não só é o caminho, mas na verdade dele, ele te capacita e te dá vida para que você possa chegar lá. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Então o eu sou, ele pode nos capacitar a chegar ao Pai.
Peguei um outro texto aqui, 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O próprio João, em outra carta, ele traz esse princípio para nós. E a pergunta não podia ser diferente. Você tem a vida? Vou lembrar o texto que eu li agora. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E eu te pergunto hoje, você tem a vida? Você já se aliançou com o Filho de Deus? Você já deu a sua vida para Ele? Essa é a pergunta. Ele é o eu sou que apontou o caminho para nós. Ele é o eu sou que nos dá a capacidade para chegar lá. E a capacidade é muito simples, é você se apegar à verdade e receber a vida dele. Muitas vezes, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Isso é, Ele é o caminho, mas nós não aceitamos Ele como Senhor. É muito fácil aceitar Jesus como Salvador. Quem quer Jesus como Salvador? Todo mundo. Se eu perguntar, quem quer ir para o inferno? Ninguém levanta a mão. Todos querem Ele como Salvador, mas na hora que Ele é Senhor é diferente. Na hora que Ele chega e fala, filho, eu não tenho isso para você. É difícil. Aí é que a gente mostra se o nosso caminho é o Senhor ou se o nosso caminho é o nosso nariz. É onde nós estamos apontando, né? Que a gente vai seguir. Então, o eu sou, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E o último ponto aqui, João 15, verso 1. João 15, verso 1. O que está falando? Eu sou a videira verdadeira. E olha o verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O que isso tem a ver conosco? Você precisa ter um relacionamento com o eu sou. Jesus mostrou claramente essa relação de dependência. Ele falou, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês não estiverem em mim, vocês não vão dar fruto. Se vocês não se relacionarem comigo, beber da minha seiva, vocês não vão dar fruto. Quem já andando na rua, passou diante de uma árvore, quebrou um galho dela e levou para casa. Ou cortou uma flor. Logo depois, dura 4 dias, 5 dias, seca. A flor, às vezes, a gente põe dentro d'água, né? Fica uma semana, começa a cheirar mal, não é assim? Dura muito pouco. Mas quando aquele galho está na árvore, ele tem toda a capacidade para se desenvolver e dar os seus frutos. E Jesus, então, explica isso. Eu sou a videira verdadeira. O pano de fundo desse texto de Jesus é Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, de 1 a 7. Onde Deus mostra que Israel era a vinha dele. E ele então fala, né, que ele era a videira verdadeira. No meio da vinha, Israel, havia uma videira que era verdadeira, que era Jesus. Então ele começa a trazer essa questão dos relacionamentos. O nosso relacionamento com o Senhor. E a pergunta não pode ser diferente. Você tem dado fruto? Pensa na sua vida. Você tem dado fruto? Ah, já está falando de célula, ganhar almas. Isso é fruto, sim. Mas eu vou além disso. Fruto do seu caráter. Você tem dado fruto? As pessoas olham para você e falam assim, meu Deus, como que fulano mudou? As pessoas reconhecem Jesus na sua vida? Ou você é um crente 007? Ninguém sabe o que você é, né? Agente secreto. Crente camaleão. Dependendo do ambiente, fica totalmente parecido com aquele ambiente, né? Queridos, quem está em Jesus não tem como esconder, as pessoas têm que ver. E eu quero te dar uma dica. Toda pessoa que está em Jesus é aborrecido para o mundo. Ok? Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, o mundo odeia. Se você não está causando nenhuma impressão desse tipo, se as pessoas não estão te odiando um pouquinho, eu preciso orar por você hoje. Porque Jesus falou, se odiaram a mim, não vão odiar vocês? Às vezes a gente pensa que é vantagem
a gente ser crente, mas ter todos os bons relacionamentos com as pessoas. Queridos, eu não estou pregando aqui para você ter maus relacionamentos, ok? Mas se você não aborrecer em cima de uma palavra de santidade, de uma conduta perfeita, tem uma coisa errada na sua vida. Porque vão ter convites, o diabo sabe como nos constranger. Sabe. E é nessa hora, um convite indecente, alguma coisa nesse sentido, que o diabo quer promover ali para ver até onde que você vai com o seu cristianismo, que a gente é testado. Carol estava na 8ª série. E aí teve um filme colocado lá, 8ª série, hein? Colocaram um filme de lésbica na sala. Ela começou a ver, na hora que uma começou a beijar a boca da outra, ela falou, professora, eu gostaria de sair da sala. Posso? A professora falou, pode. A professora ficou toda vermelha lá e ela saiu. Depois daquele dia, a sala não foi a mesma com ela. Ninguém mais conversava direto com ela. Por que isso? Porque ela mostrou quem ela era. Não foi fácil, não. Glória a Deus que era a 8ª série, rapidinho ela mudou de colégio. Mas se você não faz diferença, se você não mostra quem você é de fato, que relacionamento é esse? Que fruto é esse? Até onde que vai ser o cristianismo, gente? Até onde? Você tem que impactar mesmo. Tem que impactar. Gostei da aula lá de hebraico, né? Torá. Torá significa impactar. As pessoas têm que olhar para você e ficar impactado e falar, meu Deus, esse é diferente mesmo. É um ET. Você sabia que você é um ET? Você é um extraterrestre, amém? Você é um peregrino, você não é dessa terra. Se você estiver muito conformado com essa terra, você está errado. Você precisa se posicionar no Senhor. E ele então falou, eu sou a videira verdadeira. E a pergunta é essa, aonde estão os seus frutos? Às vezes os seus frutos é um tanto de gente aborrecida com você. É um tanto de gente que não concorda com você, mas que isso está causando um estrago no mundo espiritual que você não faz ideia. Porque é justamente na que a gente fica irado com crente, fica irado com essas coisas, que Deus usa para começar a mexer com a gente. Você sabia disso? Muitas pessoas que falam mal de você, no fundo, queria ser igual a você, mas não tem coragem. Crente, para ser crente, tem que ser corajoso, querido. Jesus não chama covarde. Jesus só chama corajoso. Para você falar, eu sou crente, tem que ter coragem? Sim ou não? Então, eu quero te desafiar a você tomar posse dessa faceta do eu sou também. Você tem um relacionamento com Ele. Pedro uma vez falou, importa eu agradar a Deus. Eu não vou ficar agradando os homens. O meu ponto principal, a minha prioridade é agradar o Senhor. Se o Senhor estiver feliz comigo, acabou. Problema do outro. Vai resolver com o outro. Ok? Crente não é político. Crente é homem de Deus, é mulher de Deus, é firme, tem caráter, tem propósito. Amém? Eu quero que você fique de pé. Nós vamos colocar uma canção. Eu não queria que você conversasse, porque eu quero relembrar aqui rapidinho os pontos. Nós precisamos levantar uma adoração ao Senhor agora, como eu sou. Ele é o eu sou para mim e para você. Ele trouxe a revelação da pessoa dele. E o que você está precisando na sua vida? Enquanto você adora o Senhor com essa canção, eu quero falar mais uma vez a frase que Deus falou com Moisés. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Você entrou aqui nessa noite, existe um desejo no seu coração, existe uma pendência, existe uma guerra, existe uma luta. Quando falou de orar por enfermidade aqui, veio quase a igreja toda. Às vezes a enfermidade não é nem física, você está mais enfermo na alma do que de qualquer coisa. Você nunca conseguiu ser crente de fato. Você nunca conseguiu mostrar sua face. Talvez o Senhor precisa de ser eu sou na sua vida para você tomar essa identidade hoje. Eu quero te desafiar a tomar essa identidade. Não fica em cima do muro. Não seja crente meia boca, não, para não falar Raimundo. Não seja. Foge disso. Toma posição com o Senhor. Ah, pastor, mas a situação está ficando difícil. Não importa, chuta o diabo, não chuta o seu chamado em Deus, não. O Senhor tem grandes coisas para você.
cada um aqui, querido. O que você precisa do Senhor hoje? Eu quero te convidar para essa oração final. Só vem à frente se você entendeu. E se você hoje precisa do eu sou na sua vida. Se você sente que tem algo na sua vida que precisa de um milagre. Você precisa dar mais a cara para o mundo. Você precisa se mostrar mais quem você é. Você está deixando a desejar no seu cristianismo. Coloque-se diante do eu sou agora. Se você sentir de Deus, ajoelhe mesmo. Porque você está diante do eu sou. Você não está diante de pastor humano aqui não, querido. Você está diante do eu sou. A primeira coisa que Deus falou com Moisés foi: tira a sandália dos pés, que o lugar que você está é terra santa. Aqui você não precisa tirar a sandália dos pés, mas eu quero te falar que você está em lugar santo. Todo lugar que se manifesta o nome do Senhor é um lugar santo. Todo lugar que o Senhor manifesta a palavra dele, manifesta a pessoa dele, é santo. Eu tenho aprendido, a palavra altar no original significa lugar onde eu morro. O altar não é o lugar onde você deixa os seus pecados. O lugar é o lugar que você morre para os seus pecados. O Senhor está aqui. Coloca sua vida diante do Senhor. Você está no altar. Tem algo na sua vida que precisa de morrer hoje. Talvez é até a sua incredulidade. Deixa o Senhor fazer a obra hoje em você. Ele é o eu sou. Ele é o pão da vida. Ele é que vai prover o seu sustento. Ele é que vai te levantar. Você não está aqui por conta de homens. Você está aqui por conta do Senhor. Ele é exatamente do tamanho do buraco do seu coração. Ele quer preencher a sua vida. Ele quer encher o vazio existencial seu. Ele quer te dar segurança. Ele é a luz do mundo. Você não pode andar nesse caminho andando em trevas, porque você vai cair. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o eterno. Ele é onipresente. Ele sabe o começo dos seus dias. Ele sabe o número deles. Ele sabe o seu chamado. E Ele quer te levar em segurança. Que você creia, saia daqui hoje crendo que há um Deus que não perdeu o controle das coisas. Pode vir o que for na sua vida, pode vir um câncer, pode vir uma destruição de relacionamento, pode vir uma falência. Eu não estou profetizando isso sobre você, mas eu estou te dizendo que tem um Deus que não perdeu o controle da sua vida. E independente do que vier pela frente, Ele é o que você precisa que Ele seja. Ele é o bom pastor. O bom pastor cuida da ovelha. O bom pastor afugenta o lobo. O bom pastor, Ele é um pai. Ele tem proteção e cuidado. Ele é a ressurreição e a vida. Não importa a morte que entrou na sua vida, o Senhor está aqui para ressuscitar. Você precisa crer nisso. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele quer te mostrar,
esse caminho, quer pegar na sua mão e te conduzir por Ele. Ele é a videira verdadeira. Não adianta falar que é e não ser. Se você não tiver enxertado nele, você vai morrer. Mas se você estiver nele, você vai dar muito fruto. Muito fruto. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor aqui nessa noite. Nós queremos te agradecer pela sua doce voz. Nós queremos te agradecer pela tua paciência conosco. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é Deus. Nós queremos te agradecer pela revelação do seu Filho. Nós queremos te agradecer pela revelação do grande eu sou. Jesus, o Senhor é mais do que isso. Não tem palavras para nós descrevermos. Eu creio que de fato João escreveu só o que era necessário para que nós pudéssemos entender. Mas não dá para mensurar o que o Senhor é. Mas Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, diante do Senhor, no altar do Senhor. Toca a nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, precisando do seu toque. Nós não podemos, Pai, sair daquela porta da maneira que nós entramos. E só o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode mudar o ciclo. Só o Senhor pode virar a página. Só o Senhor pode tocar na nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor. Contempla agora cada oração. O que cada um aqui, Pai, veio à frente. Qual a necessidade de cada um. Qual a falta. Qual o clamor. Qual o milagre. Senhor, se manifesta com poder nessa casa. Nós estamos aqui, Senhor, por causa do Teu Espírito Santo. Se manifesta com poder nesse lugar. Vem com Teu poder. Vem com a Tua graça. Vem com Teu favor. Vem com Teu toque. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Como o Senhor vinha, Pai, sobre o tabernáculo, Pai, a Tua nuvem, a Tua Shekinah descia e alcançava todos aqueles, Pai, que não podiam ficar de pé na Sua presença. Vem nesse lugar, Senhor. Nós cremos, Senhor, que só o Espírito Santo pode curar, libertar e salvar. Então, Senhor, faz o que precisa de fazer na nossa vida. Toda a honra a Ti, Senhor, toda a glória a Ti, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Santo, Santo, Santo. Bendito seja o Teu nome, eternamente. Pai, eu quero fazer mais uma oração aqui. Fortalece aquele que está esperando no Senhor. Eu sei que a promessa já foi dada. Existe o tempo da aceitação, o tempo do favor. Fortalece os que esperam no Senhor, porque os que esperam no Senhor não serão confundidos. O Senhor há de trazer a bênção e a promessa para cada um que espera no Senhor. O diabo tem falado para muitos aqui que não vale a pena. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, vale a pena esperar no Senhor. Você quer pegar atalho, mas não pegue atalho, que atalho é caminho de morte. Espera no Senhor e você não vai ser confundido. Recebe isso no seu espírito. Recebe isso do Senhor.